Bom dia, bom dia, bom dia! Terça-feira, bom dia! Terça-feira para você que está acordando 7h07 comigo. Vamos fixar aqui. Deixa eu fixar aqui nosso tema de hoje. Não ofusque o mestre. Não ofusque o mestre. Você já ouviu essa expressão? Conhece ela? O que isso tem a ver com marketing? O que isso pode te ajudar para as vendas? Muita coisa, né? Muita coisa. Não ofusque o mestre. Vamos lá então, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Quando o pessoal entra aí, um minutinho, né? Deixa eu fazer uma introdução. Ontem nós falamos sobre... Ontem eu fiz uma provocação, te perguntei ascensão ou queda do quarto poder. O que é o quarto poder, Aline? Imprensa, mídia. Aí eu te mostrei que o poder midiático está mudando. E por que essa pauta é importante para marketing? Porque é difícil, muito difícil, nós termos uma grande mídia que não cuide da sua reputação e da sua autoridade. E é não raro, a estratégia de assessoria de imprensa faz parte desse jogo de criação e ativação de autoridade, né? Então, e antigamente nós tínhamos a ideia de que isso era algo pertencente aos grandes grupos, porque tínhamos na mente que a assessoria de imprensa era algo caro. Só que não, né, gente? Cada vez mais é acessível. O mercado da assessoria de imprensa está numa fase de transição, e eu te mostrei ontem como é que se dá essa transição, né? Como é que se dá essa transição. E por que está mudando o jogo de poder através da mídia. Então não é que ela está morrendo, mas de fato está havendo uma transição de jogo de poder. Significa que hoje nós temos aí pessoas que têm influenciadores, blogueiros, empresas especialistas que detêm muito mais, às vezes, conhecimento e informação do que a própria imprensa tradicional. Então a gente tem que trabalhar sim com a imprensa, mas também trabalhar com esses influenciadores, com esses especialistas. Nós temos que ser especialistas na medida em que nós vamos tendo a responsabilidade de educar o mercado, ajudar o público. Lembra que valor, nós fizemos semana passada uma transmissão, toda ela falando sobre marketing de valor. Valor está relacionado ao quê? Está relacionado a eu ser único, atendendo as dores do meu cliente através de múltiplos canais de contato o máximo possível que eu tenho com ele, e o digital cumpre bem essa possibilidade. Então hoje nós vivemos num momento em que é muito fácil a gente fazer marketing. É o marketing 5.0, tá? Que trata de experiência, troca de experiência, embora o nosso autor, Philip Kotler, já esteja lançando aí a obra do marketing 6.0, que trata da inteligência artificial, toda essa tecnologia que agrega a esse movimento de expansão do marketing que a gente vive hoje, que está relacionado muito com os metadados também, na hora de você medir, fazer gestão de marketing, enfim. Essa pauta é uma pauta que ainda vai vir muito a debate. Já fizemos transmissões sobre ela, sobre inteligência artificial, inclusive lá no último episódio do Talk Business Podcast. Vamos falar muito mais, né? A gente tem cada vez mais ferramentas disponíveis no mercado, até ferramentas que montam vídeos como se fossem reais mesmo, né? Mas hoje a gente vai entrar então um pouco mais profundo nessa questão de autoridade, e eu quis te provocar com essa reflexão. Não ofusque o mestre. Por quê? Porque isso trata de gatilho mental, um dos que eu mais gosto, que é o da autoridade. Porque a gente pode utilizar alguns gatilhos mentais na comunicação para fazer vendas, para fazer barulho, buzz, que a gente chama. Agora, o gatilho mental da autoridade, ele é muito... eu gosto muito particularmente porque ele não traz aquela venda imediata, mas ela traz aquela sustentabilidade a longo prazo no mercado. E, de verdade, é uma das estratégias que, para mim, tem melhor performance quando eu quero entrar no Oceano Azul, que é aquele jogo, aquele mercado onde eu vou vender por valor e não por preço, onde eu vou ser diferente, onde eu vou ser único, onde eu vou ser exclusivo, onde eu vou ser especialista, onde o meu penso vale mais do que uma commodity.
isso é o cenário do Oceano Azul. E aqui está o poder de educação, a necessidade, quase como um requisito, e é um requisito, na verdade, de eu educar o mercado, transmitir conhecimento para ele. Então, esse gatilho de autoridade ele é muito bem-vindo. Quando a gente fala em gatilho mental, a gente está falando o quê? De dicção, de oratória, de mindset para passar a comunicação, de comunicação assertiva. É a gente acionar o cérebro emocional do nosso consumidor de uma forma muito rápida, de modo que a tomada de decisão dele para compra ou para o meu aceite seja inconsciente, subliminar e automática. Sim, é persuasão. Sim, é influência. Sim, é manipulação. Porém, existe um jogo de responsabilidade por trás que funciona. Se não houver responsabilidade, não vai ser duradouro, não vai funcionar a longo prazo. E por isso que é tão polêmico esses conteúdos sobre gatilhos mentais, que tratam, de certa forma, sim, de manipulação, porque funciona. Hoje, se a gente quer fazer uma compra e tem ali gatilhos de escassez, gatilhos de urgência, nós já fizemos, gente, uma transmissão aqui só sobre gatilhos mentais. Se você procurar na playlist, aí tem uma transmissão só sobre os gatilhos mentais que eu te trouxe, os principais. Existem 25 gatilhos principais que o pessoal do marketing das vendas são treinados a usar e que de fato funcionam. Quando eles são agregados um ao outro, quando eles são potencializados numa comunicação de venda, no pitch de venda, a gente usa mais de um gatilho, explode ainda mais, tá? Então, o gatilho da autoridade, ele para mim, é um dos mais fortes, porque é o que te posiciona, de fato, na questão do mercado Oceano Azul. E aí eu quis trazer esse insight, essa reflexão, porque alguns clientes me perguntam, né? Mas até que ponto vale a pena usar? Tem eficácia ou não? Como é que funciona tudo isso? E sim, tá, tem eficácia. E aí, para fazer essa analogia, essa reflexão, se é ético, se não é, eu já quis fazer uma correlação com os próprios livros que tratam desse assunto. E um deles, um dos best-sellers, é as 48 Leis do Triunfo, né? Do qual a primeira lei é não ofusque o mestre. E essa primeira lei, não ofusque o mestre, ele tem tudo a ver com autoridade. Se a gente vai ler toda a obra, a primeira vez que a gente lê as 48 leis do poder, na verdade, né? As 48 leis do poder, tá? Se a gente for ler essa obra, o que vai acontecer? No primeiro momento a gente vai até se espantar, porque ele é como se fossem estratégias maquiavélicas, né? Para poder conquistar mercado. E o livro todo, na verdade, ele tem uma luz de reflexão, né? Para a gente entender as dinâmicas de influência. Ele é todo embasado em estudos e pesquisas das relações humanas, mas também com relatos, com fatos, com práticas comportamentais de alguns políticos, né? De alguns narcisistas. Então, o livro, ele traz aquela visão do que você tem que saber que acontece no jogo. No jogo da comunicação, né? Então, são 48 leis descritas por Grenet, né? Na busca para oferecer um material prático de verdade daqueles que desejam o poder, tá? E aí ele fala do mundo perverso do poder, né? A obra toda é narrada sobre isso, e aí a gente entra em muitas reflexões sobre se vale a pena ou não, né? Segui-las. Enfim, então eu trouxe esse título, Não Ofusque o Mestre, né? Tem a coautora, tá? É Roberte Grenet, com a coautora Joost Elfers, tá? Publicado em 1998. É um best-seller, né? É uma pesquisa abrangente, tá? Então o Robert, ele se baseia nas leis, ele fez uma extensa pesquisa histórica, examinando exemplo de líderes políticos, militares, empresariais e culturais ao longo da sua história, tá? A escrita dele é muito cativante, é uma obra muito, muito extensa, tá? Tem uma aplicação universal, sim, tá? Porque ela considera vários contextos. Durante a obra você vai vendo, tendo vários contextos. É atemporal, completamente atemporal. Então, são leis que a gente verifica lá em séculos passados, na história, quando a gente estuda a história do mundo, né? A gente percebe aí reis, príncipes, né? Toda a igreja, todo esse jogo de poder acontecendo, e a gente percebe que realmente é assim que funciona, tá? Não ofusque o mestre
trata assim de eu entender qual é o meu lugar. Agora a gente tem que passar assim, existem técnicas de autoridade, gatilho de autoridade, que diz assim, que, no ponto de vista prático, tu diz, eu tenho tanto tempo de mercado, eu tenho tantos clientes atendidos, tu fazer o teu marketing pessoal ou de marca em cima de uma bagagem de história onde tu te valida no mercado. Quando a gente usa assessoria de imprensa, a imprensa ela nos valida no mercado. Nós somos validados, avalizados pelo mercado. É como se a imprensa, como a gente conversou ontem, ainda é o quarto poder. Ela ainda é o quarto poder. Ela se dilui mais no sentido de ela ser mais popular hoje. No sentido de que hoje o quarto poder ele não está mais centrado num jornalista ou num veículo de grande valor, mas ele está concentrado também em alguns especialistas da comunidade, em algumas empresas que estão prontas para passar conhecimento e alguns influenciadores, tá? Então, ela vem para contribuir com as estratégias de autoridade, entre outras que existem, tá? E o objetivo é nós nos tornarmos grandes, no sentido de alta credibilidade. Quando nós temos, tá? Como é que a gente faz essa correlação do livro, tá? Quando a gente coloca estratégia de autoridade para dentro de uma comunicação, de um plano de comunicação, o que acontece, tá? Eu consigo, então, não ser ofuscado pelo mercado. Aqui que a gente faz a relação. Quando a gente tem um mestre, quando a gente tem uma autoridade na nossa frente, é isso que trata o livro, é essa narrativa que trata o livro, nós respeitamos a pessoa. Se você se você está no hospital e tem alguém sentado do teu lado, você tende a não dar muita bola dependendo da situação. Agora, se tem alguém sentado do teu lado de jaleco, você tem outro olhar, automaticamente passa a ter um respeito. Por quê? Porque logo, imediatamente, você já entende, em toda a sua comunicação subliminar, que a pessoa que está sentada do teu lado é um médico. Porque está de jaleco branco, por exemplo, né? Quando você está na rua e daqui a pouco você olha no retrovisor e tem um carro da polícia atrás, você automaticamente vai cuidar o máximo possível para não cometer nenhuma infração. E se você está numa sinaleira e esse guarda de trânsito, essa viatura, para do teu lado na sinaleira, automaticamente você já vai olhar, você já vai checar se você está com cinto, a sua postura naturalmente você fica mais reto, você se enquadra, você se encaixa de uma forma muito perceptível e automática nas regras. Olha o que eu disse, perceptível e automática. É inconsciente. Então, quando nós temos a presença de alguém ou alguma marca que tem autoridade e no momento que ela dá entrevista, ela está passando essa imagem de autoridade de uma forma inconsciente, o que vai acontecer? Nosso subliminar pensa assim, aquela pessoa sabe o que faz, aquela pessoa é forte, aquela pessoa é top de linha, tá? E essa comunicação, a gente não reflete sobre ela fica dentro do nosso íntimo. Por isso que funciona. Então, quando a gente ativa a autoridade, a gente se coloca nessa posição de mestre. Não ofusque o mestre. Ninguém vai mexer comigo. Ninguém vai dizer que eu não sou bom. Ninguém vai ousar falar mal de mim sem ter comprovação por A mais B, né? Então, é um princípio que destaca a importância de respeitar e reconhecer uma autoridade pela experiência dessa autoridade. Então, a gente reconhece, através desse gatilho, a liderança dessa marca e dessa pessoa. No contexto de marketing, né? Agora a gente traz para o contexto de marketing, respeito, tá? Pela marca diante do mercado, então são vendas mais fáceis, uma fatia de mercado maior, tá? Uma reputação maior, né? Parcerias estratégicas mais bem estruturadas, um valor de mercado em termos de preço melhor, tá? Bom dia, um valor de preço maior. Quando eu tenho autoridade no mercado, eu consigo cobrar mais, tá? Eu consigo buscar parcerias mais estratégicas. Lembra que quando você é uma pessoa, uma marca que vai à falência, se você tem, porventura, acontecer uma crise, tá? E você sucumbiu. Se você tem uma rede de networking poderosa, se você tem uma rede de contatos power e você tem já a expertise do caminho realizado, porque você já tem a experiência, você já domina a especialidade, o que vai acontecer? Rapidamente você volta ao seu status original.
Bom dia, bom dia, bom dia, Davi. Automaticamente você volta ao seu status original, tá? Então você não fica num nível de falência por muito tempo se você constrói essa autoridade mercadológica. Por isso, não ofusque o mestre. Se você se torna mestre no mercado, você não vai superar crises, vai nadar no oceano azul, vai poder agregar mais valor ao seu produto, porque você não vai ser só um produto, você vai ser uma commodity, tá? Porque você tem um penso, você tem uma estratégia, você é único, você é diferenciado, né? Então, para ativar esses gatilhos de autoridade, você precisa sim do suporte de palestras, produzir livros, dar entrevistas para jornalistas, contratar influenciadores. Então, você precisa ter essa dinâmica, estratégias dentro da sua comunicação. Elas são tão importantes quanto o marketing digital que a gente conhece. E hoje, a gente fala em marketing digital, às vezes pensando que o digital é separado do marketing. Não, gente. O digital, ele faz parte, na verdade, não tem mais como separar marketing on-board e outboard. Aquele tradicional, onde eu faço um anúncio numa revista, coloco um outdoor, faço um anúncio numa TV. Hoje é tudo integrado. Hoje a gente vive num mundo, num cenário on-channel, múltiplos canais, tá? Então, o que acontece? Eu faço um anúncio na TV, automaticamente tá rodando aquele anúncio no YouTube, porque a TV com certeza vai estar passando no YouTube também. Se tá passando Renato, deu uma congeladinha aqui. Eu voltei, dei uma congeladinha aqui. Se eu tô rodando no YouTube, tem internautas que estão ali olhando em tempo real e eles já estão comentando, já estão compartilhando, né? Daqui a pouco já tem um QR Code na tela que me permite participar de uma promoção, de uma campanha, né? Então, hoje, todas as estratégias mercadológicas, elas são multicross. E é importante eu entender esse contexto para dentro desse contexto colocar também as estratégias de autoridade. Bom dia, bom dia, bom dia. A estratégia de autoridade, elas são tão importantes quanto as técnicas do marketing digital. Assim como é importante hoje eu fazer barulho pelo anúncio pago, tá? Por exemplo, o anúncio pago, gente, o tráfego, ele faz a minha comunicação chegar mais longe, mas não quer dizer chegar com autoridade. Lembra que chegar mais longe torna a minha vitrine mais acessível, né? Eu amplio o meu mercado e hoje a gente vive num mundo em que eu posso vender qualquer coisa, independente de que eu seja. Eu posso ser uma funerária, posso dar dicas de prevenção familiar, no sentido de organizar, né, qualquer coisa. Eu posso educar o mercado e eu posso comercializar hoje em qualquer parte do mundo, aproveitando essas barreiras da geolocalização que foram destruídas a partir do digital. Agora, isso não quer dizer que eu vou ter autoridade. Se eu não tenho autoridade, eu não consigo aumentar o meu ticket, eu não consigo ter reputação, eu não consigo fazer boa rede de networking, eu não consigo agregar valor a mais do que é o meu produto, que o mercado pode ser que me enxergue como uma commodity. Então, para que eu possa navegar no oceano azul, eu tenho que sim ter inovação, ter sustentabilidade, todos esses requisitos da modernidade, da gestão moderna, mas com autoridade, com credibilidade. Então, embutir estratégias de marketing dentro das convencionais, unir as duas coisas, digital com autoridade, faz todo sentido para quem quer perdurar a longo prazo. Como é que eu faço estratégia de marketing, né? Como eu disse, palestras, livros, boas redes de networking, assessoria de imprensa, relacionamento com influenciadores, parceiros da mesma especialidade, tá? Essas parcerias estratégicas, elas são muito importantes para o marketing de autoridade. Aí, Aline, mas parece que é caro fazer marketing de autoridade. Não, gente, começa com a tua rede de relacionamento. Começa organizando workshops digitais com pessoas fortes da tua área, né? Então, lembra aquele professor que te deu uma aula lá atrás? Esses dias eu chamei um colega que é top, né? O Fabiano Brasil, na Band, para fazer uma live comigo, né? Isso me dá muita autoridade. Nossa, a Aline tá conversando, tá fazendo uma live sobre rádio, poder do rádio. Lembra que esse mês foi o mês do rádio, né? A gente comemorou o mês do rádio. Então, a Aline fez uma transmissão com o Fabiano Brasil, jornalista ultra mega da Band, falando sobre a potência do rádio para as empresas como estratégia de audiência. Então, assim, não é pouca coisa, a pessoa pode até não ter assistido, tá? Mas saber que a gente tem essas parcerias, conexões, nos coloca num posicionamento diferente. Então, às vezes, você participar também de ações com entidades representativas, onde traz um ganho financeiro a curto prazo, mas no momento que você participa, já pode também aumentar teu ticket. Então, existem várias formas onde você embute estratégias conscientes de autoridade para dentro do seu dia a dia, não necessariamente envolvendo custos. É óbvio que se você tem condições
condições de se associar a influenciadores, especialistas, para representar sua marca, pagar uma assessoria de imprensa, melhor, vai potencializar. Mas às vezes um simples networking resolve, tá? Um simples projeto de networking resolve. E essa estratégia de autoridade, elas trazem muito desenvolvimento, aprendizado para a marca, participação com o público, tá? Porque a gente vai educar, a gente vai falar. A autoridade, ela se constrói com esse lugar de fala. Eu não consigo criar autoridade se eu não busco lugar de fala. Por isso que eu falo tanto aqui, independente do que você faça, você tem que passar, deixar um legado. Porque você tem uma experiência que seu cliente não tem. Quando a gente cresce, Aline, mas eu não sei se eu sou tão bom assim para falar, eu não tenho habilidade, vai aos pouquinhos se desenvolvendo, dicção, oratória, esses gatilhos, tudo trata de oratória, né? Gatilho de autoridade é uma oratória que você vai desenvolvendo aos pouquinhos. Então a gente vai ao longo da semana dar outras dicas de oratória, mas o que eu quero te dizer é que isso tu vai construindo. O importante é você pensar que abaixo de ti sempre tem alguém, que sabe menos do que você e que precisa do que você fala. Estudos hoje no mercado apontam que a cada 100 pessoas que eu impacto, 5 querem escutar o que eu estou dizendo. Bom dia, Sandra, bom dia, Aline, bom dia. 5 pessoas a cada 100 pessoas que eu impacto através dos meus canais, das minhas redes sociais, 5 delas fazem sentido algo que eu tô falando. É preciso ela escutar algo que eu tô falando. Isso são as pesquisas que comprovam. Então, às vezes, você acha assim, imagina um tempo atrás, eu queria falar para 20 pessoas, eu tinha que fazer um mega evento, com um coffee break, com uma mega programação, mega divulgação. Hoje em dia, eu abro uma live e no final do dia, posso ter aqui meia dúzia de pessoas, mas no final do dia, eu tenho 20 fácil que assistiram. Então, e sempre vai ter alguém que a sua mensagem vai fazer sentido. Ainda que você não entenda o nível de especialista que você é. Sempre quando você sobe um degrau, você puxa alguém. Essa é a lógica do marketing de autoridade. Então, quando a gente quer criar autoridade, a gente tem que falar. E aí, pensa você, que você está todos os dias aí conversando com o seu mercado, com o seu público, com o seu cliente, você vende pizza. Se você vende pizza, você sabe quais são os sabores que o mercado gosta mais. Por exemplo, você pode falar sobre isso, você pode dar receitas. Então, o teu dia a dia com o teu cliente trata de colher objeções e só isso já basta para que você tenha um fluxo de informação potencializador para a tua estratégia, para o teu plano de negócios. E quando você fala, a fala é a melhor ferramenta de buscar lugar de fala e de autoridade. Então, com esse lugar de fala que você busca, você vai escrever artigos, você vai dar palestras, você vai dar workshops, você vai participar de networking, dar um pitch de vendas, você vai escrever livros, né? Você vai escrever e-books. Isso é buscar lugar de fala e reputação no mercado em termos de credibilidade, em termos de valor agregado. Isso vai te trazer ética e transparência, que são os conceitos e resultados do marketing de autoridade, né? Eu falei marketing marketing de autoridade, marketing de valor, são nomenclaturas que o mercado faz, que o mercado dá, só pra gente se situar o que a gente tá dando foco naquele momento. Mas como eu digo, gente, tudo é marketing, tá? Tudo é marketing, tá? Marketing ideológico, aquele que vende sonhos, marketing de autoridade, aquele que bota estratégia de autoridade, marketing digital, aquele que traz estratégias técnicas do ambiente digital para potencializar minha comunicação, minha gestão. Tudo são focos que eu vou dando em termos de estratégia, mas tudo é marketing, tá? Isso é bem importante citar, porque às vezes a gente se perde no meio de tanta nomenclatura, no meio de tanta coisa que as pessoas falam, tá? Então, embora essa primeira lei do triunfo, que é não ofusque o mestre, ela pode ser interpretada como uma orientação para respeitar uma autoridade e a experiência dos outros, ela também serve para enfatizar, tá, o quanto que nós, em termos de liderança, podemos sim buscar um lugar nosso de fala no mercado, tá? Então, eu trago essa primeira lei não como uma forma de a gente pensar assim, eu sou maquiavélica, eu quero manipular a sociedade. Não, eu trago essa lei do ponto de vista positivo, tá? A gente sempre tem que ter essa visão positiva de todos esses estudos de gatilhos mentais que a gente vai falar mais ao longo da semana, não só de autoridade, mas de outros, tá? Tem as artes, a arte da persuasão, tem vários livros aí, O Príncipe, que são extremamente polêmicos, que tratam de gatilhos mentais, jogo de manipulação, poder, influência e persuasão, que do ponto de vista de marketing, a gente sabe que quando você é maquiavélico e trabalha isso, por exemplo, até num relacionamento, tá? Eu quero paquerar alguém, aí tem as artes lá da persuasão. Ok, eu posso manipular, mas não sustenta mais do que 3 meses, tá, gente? Com marcas não é diferente.
porque vai chegar um ponto que a casa vai cair, tá? Então, o objetivo de usar essas ferramentas não é eu ser ruim no sentido de manipular o outro, mas é no sentido de eu me conectar com o outro para ter buscar uma segurança da pessoa, né, ou do meu cliente, fazer essa conexão, deixar ele mais confortável e assim eu poder ajudá-lo. Quando eu tenho a intenção genuína de usar as ferramentas de persuasão para ajudar o mercado, ajudar o outro, eu vou estar usando elas de forma legítima, só que com verdade e com transparência. Nós também temos muitos estudos que comprovam que a verdade e transparência é o que faz a comunicação eficaz acontecer. Sem verdade, sem transparência, fica sempre um ruído, um ranço na comunicação. O cliente, ele pode até não perceber no momento, porque você pode estar usando estratégia de manipulação, mas ali na frente ele vai perceber. Ele vai se dar conta, vendo uma venda casada, a pessoa fala mais do que é, né? Então, qualquer coisa que você aprenda em termos de gatilhos mentais, ali na frente, quando não é verdadeiro, congruente, esmorece, tá? É que nem você aplicar um currículo falso lá, chega na hora do vamos ver, você vai ficar na empresa uns 3 meses, depois vai ser demitido e ainda mal falado. É a mesma coisa com o mercado, a gente não tem, não é à toa que o período de experiência das pessoas são 3 meses dentro de um negócio. As pessoas não conseguem sustentar muito mais que isso. Uma marca até consegue sustentar um pouco mais do que isso se ela tem muito capital, tá? Se ela tem muito poder aquisitivo. Mas ainda assim, logo ali na frente aparece a verdade, tá? E aí você passa a ser mal falado. E no mercado, para cada 5 pessoas que falam bem, basta uma falar mal, tá? Para equilibrar a conta. Então fica com esse índice, tá? Anota esse índice. Sim, o marketing boca a boca é sempre melhor. E quando a gente fala em reputação e autoridade, não deixa de ser um marketing boca a boca bem feito, porque são pessoas vendo a gente brilhar, são pessoas que não vão nos ofuscar, tá? Seja de uma forma maquiavélica ou de uma forma verdadeira. Conquista, mas não retém clientes. Exatamente, Davi. Conquista, mas não retém clientes. Exatamente. Não sustenta, né? E aí bate uma crise e foi embora. Não sustenta mesmo, tá? Agora, é legal essas persuasões, essas técnicas de persuasões, para que a gente, como eu disse, coloque nosso cliente numa zona de conforto, porque às vezes o cliente está tenso, às vezes o cliente não está se sentindo seguro. Então, a gente precisa usar, assim, essas técnicas para atrair atenção. Atrair atenção. Agora, eu sempre digo que marketing, ele amplifica a boa gestão que tu é, amplifica a verdade que tu tem, amplifica a transparência que tu tem. Do ponto de vista bem prático, como é que eu ativo o gatilho de autoridade, tá? Se você vai num podcast, por exemplo, e você tem um microfone na sua frente, o microfone é um arquétipo de autoridade. Então, basta você postar, não importa a audiência, as pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, aquela pessoa tem lugar de fala, tá? É inconsciente isso. Vão te olhar diferente. Se você, como eu disse, publica livros, escreve artigos, abre lives, fala, você está ativando no inconsciente da pessoa que você está ali na referência de professor. Se você faz com periodicidade e constância, funciona. Só o fato de estar abrindo uma transmissão com periodicidade e constância, a pessoa já pensa, nossa, essa pessoa tem algo para falar. Ela realmente tem fala, tá? Então, quando você dá uma entrevista, a mídia está te validando, nossa, tem fala. Tudo isso vai aumentando o teu ticket. Eu tenho muitos clientes, gente, que são advogados, tá? Que me contratam porque eu preciso colocar eles, publicar artigo deles na mídia. Pra quê? Porque isso contabiliza pro portfólio. A ordem dos advogados, ela reconhece isso. Então, para te ver como a importância de um artigo publicado, uma entrevista dada, ela é válida. Claro que, como eu disse ontem, hoje a gente vive uma democracia muito forte, onde todo mundo é produtor, então eu tenho que fazer só essas publicações reverberarem por mais tempo, publicando nas minhas redes sociais, colocando no meu portfólio, colocando no site que você deu entrevista. Então, você tem que fazer só um trabalho a mais hoje de mostrar isso. Antigamente, a gente conseguia uma reportagem de um cliente no jornal, essa reportagem ia para a parede, ela ia para a parede num quadro e automaticamente isso valorizava o passe daquele cliente, tá? Então, quando os clientes do nosso cliente chegavam no escritório dele, via aquele quadro, nossa, já não estou em qualquer lugar. Não é pouca coisa, né? A sensação de valorização já era maior, né? Então, o respeito já era maior. Então, mas a gente pode, do ponto de vista bem prático, acionar esses arquétipos. Então, um arquétipo de autoridade ele é acionado, por exemplo, com uma vestimenta também um pouco mais elegante. Então, tudo que, se você jogar no Google, ou ChatGPT, ou esses IA, arquétipos, símbolos que ativam o arquétipo de autoridade, você vai ver não só elementos que você pode usar no seu dia a dia, mas também algumas modelagens de pessoas. Você pode perguntar assim para o Google, né, ou para o ChatGPT, que o pessoal está usando muito, exemplos de pessoas
com alta simbologia de autoridade. Aí vai te vir, né? Vai te vir muitas pessoas que você pode modelar. Ah, vou me vestir que nessa pessoa. Não é você não ser quem você é, não é isso, jamais. Agora, é buscar elementos que te inspirem. E esse é o jogo, tá? E a gente modelar no mercado, marca as pessoas que nos inspirem, tá? Então, se você é médico, sim, tá? Faça transmissões no seu consultório de jaleco, que isso vai causar uma autoridade muito maior. Ah, mas eu sou humilde. Mas faz, tá? O pessoal que tá do outro lado se sente mais seguro. Então tenta sempre mostrar, tá? A performance que você tem em cima da autoridade. Você dizer que você participou de eventos, congressos, falar do teu currículo, sempre de uma forma sutil, mas é interessante. Então eu posso estar falando aqui contigo e dar um exemplo e dizer assim, por exemplo, olha só, vou ativar uma cap de autoridade agora consciente, mas o público, como eu vou falar, vocês vão se dar conta, tá? Mas senão vocês não se dariam conta. Que é, por exemplo, construir relacionamentos sólidos faz parte da assessoria de imprensa. Como é que eu poderia dizer isso de uma forma ativando a autoridade? Quando eu estava fazendo a minha pós, há 3 anos atrás, um professor salientou esse ponto específico que eu quero te trazer. Construir relacionamentos sólidos faz toda a diferença para a estratégia de marketing para resultado em vendas. E agora eu vou te mostrar por quê. Então, veja que eu disse assim, quando eu fiz uma pós, então quer dizer, eu estou embutindo um gatilho de autoridade. Eu tenho esse título. Quando eu fiz meu doutorado, quando eu fiz uma palestra para 10 mil pessoas, isso tudo são gatilhos de autoridade. Gatilhos de autoridade práticos, tá? Então eu tenho que aprender a colocar na minha narrativa esses gatilhos de autoridade. Não só na minha fala, mas também na simbologia, da forma como eu me visto, da forma como eu tenho os elementos distribuídos no meu escritório, enfim, né? Eu aqui, por exemplo, estou em casa. Eu não quero que as pessoas saibam que eu estou em casa. Então eu escolhi o único lugar na minha casa tem uma parede branca, tá? Quando eu estou no escritório, que às vezes eu chego no escritório às 6h30, eu faço a transmissão de lá, ele já tem todo um ambiente de autoridade. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa percepção, né? Ao mesmo tempo, você não vai fazer uma transmissão, por exemplo, você é médico. Se você faz uma transmissão numa clínica, se você é advogado, se você faz a transmissão num consultório, né? Traz muito mais autoridade. É claro que isso a longo prazo não vai fazer diferença, não vai impactar. Mas para quem tá te lendo naquele momento, para quem tá te conhecendo naquele momento, os primeiros 4 segundos fazem diferença. Nós temos um podcast chamado Primeira Impressão e o pessoal comenta, né? Ah, mas a primeira impressão tem como ser modificada assim? Tem, tá? Mas a primeira impressão, gente, é a que fica. Você pode mudar ela? Pode, mas demora muito, é muito custoso. A primeira impressão, ela sempre causa aquela empatia ou não, tá? Então, a primeira impressão é sempre legal você estar bem alinhado. Quando eu faço transmissão domingo, que eu faço, eu geralmente não tô, assim, de camisa e tal, né? Porque eu tento fazer uma modelagem ali, né? Não vou visitar cliente depois. Hoje eu saio daqui, eu vou para uma consultoria. Então, é legal a gente saber como explorar. Hoje eu posso, hoje é dia da semana. Também o over não funciona. Então, eu tenho que ter esse bom senso, tá? Para construir essa autoridade com um pouco de humildade, responsabilidade, enfim, tá? Então, é sobre isso, tá? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para trazer para você. Então, no Ofusque o Mestre tem ele é escrito, ele é um capítulo escrito para buscar essa manipulação no mercado, para te dizer, olha, tem pessoas que dizem que mas não são, fica atento, os políticos usam isso, os narcisistas usam isso, mas nós aqui para estratégia de marketing, a gente tem que saber que esse jogo funciona assim, traz persuasão sim, é diferente você estar numa landing page de venda de um produto e dizer assim, e a pessoa só vender, ou no meio do script ali tá escrito, esse programa já atendeu 10 mil alunos, é muito diferente. Esses 10 mil alunos é autoridade, tudo que traz, tudo que eleva, tudo que me valida, que me avaliza é autoridade. É muito diferente. A pessoa, se ela tá em dúvida entre um ou outro, ela vai escolher aquele que tem mais autoridade, né? Então, faz diferença no jogo, sim, tá? É um gatilho mental, sim, entre outros, tá? Então, estabeleça esses gatilhos na sua comunicação que vai fazer diferença, mas lembrando, se você não é de fato quem você diz que é, não vai durar muito tempo e depois não tem volta, tá? Até pode ser que tenha, mas a muito custo. Às vezes tem que fechar o CNPJ quando uma mentira escancarada, tá? Então, a gente sempre tem que ter responsabilidade. O segredo é esse, responsabilidade e boa gestão, transparência e verdade. Então, use e abuse dos seus gatilhos com transparência e verdade. O que acontece, só pra gente encerrar, é que é o oposto, né? Muitos clientes meus têm um baita de um currículo e não mostram. Esses dias mesmo, eu perguntei pra uma cliente, vem cá, me lista aí teus currículos. Bale, é muita coisa, eu nem falo.
Gente, tu não precisa falar todos, mas os principais tem que falar, ou pelo menos um que outro que represente o todo, né? Então, o pessoal, tem gente que é o contrário. Você acha, não quer ser tão humilde que não fala. Só que falar do seu currículo, como exemplo, falar que você atendeu um monte de clientes, que você tem tantas 10 mil horas já de atendimento, coisas nesse nível, é importante, não no sentido de você deixar de ser humilde, mas no sentido de fazer a pessoa do outro lado se sentir seguro contigo. O ser humano hoje, o público precisa de segurança. O público precisa, anota isso, o público precisa de segurança. Não é sobre eu querer vender, é sobre eu deixar o meu público seguro, deixar o meu público conectado comigo, tá? Então, sim, autoridade, gatilho de autoridade faz diferença nas vendas, sim. E melhor, com valor, tá? Com valor agregado. Por quê? Porque dá mais confiança pro seu mercado, é isso que você quer. O mercado precisa de pessoas com confiança. Não é à toa que os jornalistas convidam sempre os mesmos para participarem, tá? Porque sabe quem tem domínio de fala, sabe quem é que influencia, sabe quem tem mais postura, né? Você não vai no médico e diz, e o médico responde para você assim, eu acho que você tem tal coisa. Se o médico fala eu acho, ele já perdeu a autoridade dele. Então a gente tem que fazer essas reflexões para um dia a dia também a gente impostar a nossa segurança, que é isso que o mercado quer. Então os gatilhos, eles ajudam o nosso cliente. Não é sobre eu vender, usar, manipular meu cliente, é sobre eu ajudar meu cliente. Eu só manipulo se eu faço de uma forma mal intencionada, se eu não coloco verdade e transparência. Mas como eu digo, todas as pesquisas elas apontam que verdade e transparência fazem parte do sucesso do marketing, tá? E isso fideliza o cliente, tá, gente? Isso fideliza o cliente de uma forma muito forte. Um minutinho pra gente encerrar, redes sociais, tá? Conteúdo com qualidade, né? A gente chama de conteúdo rico. Então traz dados, traz estatísticas do mercado, abre transmissões, fala sim de ponto de vista técnico, mais educativo. Isso tudo traz muita autoridade. São conteúdos relevantes, lembra, com periodicidade e constância, tá? Participe de conversas, faça lives com outros especialistas que são tão grandes quanto você em termos de autoridade. Isso traz muita reputação, tá? Compartilhe depoimentos aos seus clientes. Isso traz muita autoridade. Compartilhe tendências, estatísticas, história. Isso tudo são gatilhos de autoridade, tá? Que mostra que você tá em movimento, antenado. Faz diferença. Não é só uma vitrine, tipo assim, minha loja faz isso. Isso a gente chama de topo de funil. Agora, a autoridade, ela tá no meio do funil, no relacionamento, tá? No teu site, cria uma página poderosa sobre, tá? Bem persuasiva. Vai lá nos estudos de caso, tá? Compartilhe estudos de caso no teu site. Ofereça recursos educacionais no teu site, e-books, por exemplo, né? Videoaulas, chamadas para webinários. Isso faz a diferença, tá? Na hora do pitch de venda, coloca resultados de imprensa se você tem relacionamento com a imprensa. Mostre dados, tá? E estatísticas na hora de vender. Isso vai te trazer uma autoridade bem grande. O teu currículo, como eu digo, né? Destaque sempre os cases de sucesso que você tem no seu negócio, como exemplo, né? Para a pessoa se sentir mais seguro. Isso traz gatilho de autoridade. Apresente sempre a sua experiência, seu conhecimento, tá? É super importante. Nas estratégias operacionais, tá? Nas estratégias operacionais de marketing, eventos, palestras, livros, assessoria de imprensa, parcerias, rede networking, são as dicas power de como ativar a autoridade, tá? Além de toda a simbologia que eu já trouxe. Deixa eu ver o que mais. Nos anúncios digitais, tá? Você tem que destacar quando você vai fazer ali o anúncio nos primeiros segundos, faça um pitch ali, onde você destaque as suas credenciais, a sua experiência, tá? Se você puder narrar provas sociais nos cursos, melhor. Se você puder trazer algum conhecimento específico que você tenha do seu negócio, melhor. Se você puder trazer números de mercados que comprovem o que você está falando, melhor, tá? Garantias, certificações é ótimo também. Isso tudo trata de confiança, tá, gente? Nas redes sociais, tá? Pra gente finalizar aqui, a gente tem, por exemplo, para você modelar, tá? Gatilho de autoridade nas redes sociais. Modela a empresa de cosméticos Sephora, tá? Ela é muito boa nisso. A Nike, modela a Nike. A Nike, ela faz uma excelente, ela ativa muito bem o gatilho de autoridade nas redes sociais dela, tá? Para modelar sites que trabalham bem gatilhos de autoridade, tá? Adobe, ela tem uma página maravilhosa que fala sobre o que é a empresa, bem detalhada, modela, tá? Deixa eu ver, no pitch de vendas, você pode modelar os pitch de vendas da Rolex. Eles são muito bons em termos de ativar a autoridade no pitch de vendas, tá? Rolex. Deixa eu ver o que mais para você se inspirar e modelar que eu separei para você. Salesforce, tá? Salesforce é uma empresa muito boa de software, tá?
que a gente usa aqui para soluções CRM no marketing, que também trabalha bem o gatilho de autoridade no site, no pitch de vendas deles, né? Eles trabalham muito bem os gatilhos de autoridade no pitch de vendas, pode modelar também. Deixa eu ver o que mais. A marca de café Starbucks é ótima em ativar gatilho de autoridade em estratégias gerais, né? Porque eles fazem conferências junto com a indústria, eles oferecem amostras de produtos, eles realizam degustações, tá? Claro, isso muito mais lá nos Estados Unidos, né? Mas eles trabalham muito forte o pitch de sustentabilidade e ética, isso traz muita autoridade para eles, tá? Que mais? E a marca de modas Tommy, tá? Que eu trouxe para você aqui, que eles ativam bastante o gatilho de autoridade nas estratégias gerais, tá? Porque eles trazem muito, eles relacionam muito a marca com figuras fortes públicas. Isso traz muita autoridade, tá, gente? Só para você ter uma consciência aí do que é botar na prática. Não adianta só a gente falar e você não conseguir botar na prática, tá? Acho que é isso, gente. Eu acho que do ponto de vista de autoridade é isso que é importante falar, tá? Lembrando que se você se você mente os dados, tá? Você vai perder a confiança do mercado a longo prazo, tá? Lembrando que você vai ter danos na sua reputação, tá? Ali na frente. Você vai também correr riscos legais, tá, gente? Existe regulação para marketing, para publicidade errônea, né? Então, não faça, tá? Mas agora, tudo que você tem de autoridade, sim, usa e abusa, tá? Se você tem índice de autoridade, todos nós temos, é só parar pra analisar, usa e abusa. Tantos anos de mercado, tantos clientes atendidos e por aí vai, tá? É isso, gente. Amanhã a gente vem mais, tá? Com gatilho de autoridade, persuasão, técnica de oratória também, para você entender como deixar o teu cliente confortável, seguro e fazer uma boa atração. Isso tudo é importante, gatilhos mentais é importante para atrair o cliente, tá? Então, fica comigo amanhã. Se você quiser participar trazendo seu caso, enfim, fica à vontade. A gente tem grupo de transmissão no WhatsApp, onde a gente debate sobre as transmissões aqui que a gente está fazendo, no sentido de tirar dúvidas, no sentido de contribuir, enfim, né? Trazer perguntas. Tô aberta. Tenha uma excelente terça-feira. Até amanhã de novo, 7h07 da manhã. Até mais.